Nós estamos aqui com o pastor Alexandre Dutra, que é líder do Ministério Amigos de Sião. Queria saber qual é o lado da guerra que o senhor vai apoiar. Como foi dito no início, guerra ninguém gosta e nós brasileiros não temos uma cultura de guerra, então até falar sobre o assunto é difícil, porque se mistura fatos com sentimentos, verdades com inverdades, e o povo fica sem saber realmente o que acreditar e qual o caminho tomar. Porém, nesse assunto, eu acho que a gente tem 4 aspectos aí que a gente tem que ter discernimento e pesquisar para poder tomar uma decisão de que lado ficar. Primeiro é o aspecto bíblico, o que a Bíblia diz em relação à posição. Quando a gente deve, como crente, tomar decisão de estar de um lado ou de outro? O que a Bíblia diz a respeito disso? Se a gente olha de Gênesis a Apocalipse, em vários momentos, o povo de Deus é desafiado a tomar partido, a tomar uma decisão. E ser apartidário é uma grande ingenuidade do povo de Deus, porque sempre estamos tomando partido. Se nós decidimos não fazer nada, já estamos decidindo algo que vai nos prejudicar. Aliás, o Apocalipse é bem incisivo, né? Ou seja, é melhor ser quente ou frio, mas morno será vomitado. Ou seja, não podemos ser indiferentes, não podemos ser neutros em relação às coisas que Deus pede para a gente discernir e tomar a decisão. Esse é o aspecto bíblico. Existe também o aspecto histórico, envolvendo tanto o cristianismo quanto os líderes cristãos ao longo desses quase 2000 anos de história. Quando a igreja tinha que se posicionar sobre alguns temas relevantes e que afetavam diretamente o corpo vivo de Cristo na terra, ela se posicionou. Se a gente começa a pensar alguns tópicos importantes, já no início do cristianismo, em relação ao Império Romano, a igreja se posicionou contra, e era o governo político estabelecido, à força, claro, né? Mas que a igreja fez, então, frente àquilo. Quando nós olhamos mais recentemente a questão da escravidão, os cristãos levaram tempo para tomar a decisão, justamente para entender o que isso implicava. Mas quando foi constatado que a escravidão era algo que não estava além daquilo que nós vivemos hoje, no século XXI, carteira assinada, sindicato representando a relação patrão e funcionário, quando passou disso, porque os termos na Bíblia para servo e escravo, se nós formos transferir para hoje, é isso aí. Tem carteira assinada, você presta serviço, você é do seu patrão naquele período de tempo, está certo? Então, quando a igreja percebeu que havia exagero, que havia, como foi dito aqui, maltrato, né? Que começou a se desfigurar aquilo que é a imagem de Deus, a criação do Senhor, os homens, a igreja então tomou uma posição. Líderes trabalharam essa questão e tomaram a posição ao lado dos seus rebanhos, das denominações, e não foi a Igreja Católica que começou essa campanha, foram os protestantes, está certo? Então esse aspecto histórico da igreja, a igreja buscou discernimento, entender os fatos para tomar uma decisão correta e adequada. O terceiro aspecto é, quais são os princípios então, diante da história da igreja e do que a Bíblia menciona sobre de decisões que devemos tomar em relação a lado. Se nós olharmos Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver que é a verdade. A Bíblia diz, nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. A única coisa que pode parar a gente é a verdade. A única coisa que pode movimentar o crente é a verdade. Porque nós saberemos que vamos estar do lado certo. Quando a gente olha para o profeta Joel, ele diz sobre as nações que invadiram Israel e que causaram, né, o cativeiro, a expulsão de uma maioria, mas quem era pobre, idoso, criança e mulher não podia ser levado para o cativeiro porque morria no meio do caminho e ficou na terra, vivendo e sobrevivendo da terra, não é? Então, Joel diz que esses que se levantaram contra o povo de Deus vão ser convocados por um lugar chamado Vale da Decisão. E aí eu quero fazer a pergunta para o telespectador: de que lado você quer estar no Vale da Decisão? Do lado de Deus ou do lado dos inimigos do povo de Deus? Porque os inimigos do povo de Deus, em última instância, são inimigos do próprio Deus. Quando o Senhor fala para Abraão assim, olha, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, está valendo até hoje. Quem são os descendentes de Abraão? Senão o povo de Israel, o povo da promessa, o eleito
escolhido, separado. Mas, por ser eleito, ser separado, ser escolhido, não exime Israel de responsabilidade. O pastor Magno também deixou isso muito claro. Israel vive hoje uma disciplina de Deus que já dura quase 2000 anos. Essa disciplina, como dizia o saudoso professor Davi Correia, não é contra o povo, é a favor. Porque quando Deus disciplina o seu povo, ele busca arrependimento do seu povo. E Israel, hoje, é a nação onde nós temos o maior número de convertidos naquela região. Só em Jerusalém existem mais de 25 congregações judaico-messiânicas. Ou seja, meus queridos irmãos, soldados que estão lá agora são cristãos messiânicos, são judeus messiânicos, que creem que Jesus é o Messias. E o meu desejo agora era justamente estar lá em Israel para poder orar por esses soldados, que são meus irmãos. E aí eu abro um parênteses aqui, que quando os nossos irmãos cristãos lá na Nigéria, no Iraque agora, na Síria, no Líbano e nos países muçulmanos estão sendo cruelmente assassinados, você não vê nem cristãos se manifestando. Acho que agora é o nosso momento de apoiarmos as poucas, mas sérias e comprometidas organizações cristãs que apoiam a igreja perseguida, como o Ministério Portas Abertas. E em muitos aspectos eles são contraditórios em relação a Israel, mas por um outro lado é um trabalho maravilhoso de assistência à igreja perseguida. E nesse ano, nossa igreja pôde ajudar famílias de cristãos batistas sírios que vieram refugiados para o Brasil. E eles disseram, nossa família foi assassinada, os que sobraram com vida fugiram da região. Hoje existem cidades que eram de população cristã que foram destruídas, são cidades fantasmas. E cadê o clamor do mundo por esses cristãos? Somos quase mais de 2 bilhões de cristãos aí, pegando todas as denominações, né? E por último, o último aspecto que eu queria destacar é o aspecto profético. Ou seja, quando nós olhamos as palavras do Senhor Jesus, lá em Lucas 24, ele diz, enquanto os gentios estiverem pisando Jerusalém, a terra de Israel, haverá guerra. Ou seja, seria uma grande ingenuidade a gente achar que isso que está acontecendo é um acaso, ou é algo que Israel, de forma propositada, né, proposital, tem trabalhado para que continue, porque eles não ganham nada com isso. Eu estava lá em 2006, durante 6 meses, e eu acompanhei o início e o fim da desocupação de Gaza. E eu vi lá os israelenses que fizeram cidades inteiras com parques, faculdades, sinagogas, casas, e estradas e rodovias. Eu vi os palestinos, quando receberam aquilo, entrando com caminhão, com trator e derrubando. E a Gaza esteve na mão do Egito, né, antes dessas guerras que nós estamos mencionando aqui, né, no início que o reverendo Weber falou. Sabe quem devolveu Gaza para os palestinos? Estava na mão dos egípcios. Foi Israel que entregou Gaza, pensando que ia ter paz. Mas Israel fez a proteção ali. Aí sabe que o Ariel Sharon, grande general de guerra, tomou uma decisão que dividiu o país. Eu passei esse momento lá. Aqueles que eram a favor de devolver Gaza, de sair da faixa de Gaza, e aqueles que eram contra. E tiraram a população israelense de lá. Assim que tirou, naquela semana, turistas começaram a ser sequestrados pelos terroristas. Para quê? Para serem trocados pelos os terroristas que estavam presos em Israel por atentados terroristas, tá bom? Então isso é muito importante destacar. A questão do Hamas, que foi mencionado no início, que o pastor Weber falou, essa guerra não é contra a Palestina, porque o tema de Israel é o seguinte: se Israel abaixar as armas, Israel deixa de existir. Mas se o Hamas abaixar as armas, haverá paz lá na região. Vamos isso lá. É fundamental deixar claro isso.